Continuando com a apresentação do recurso que faz a renderização de cena 3D para o formato VR, neste vídeo eu quero mostrar um possível workflow onde ela é usada para integrar elementos 3D em uma locação fotografada em 360. É uma composição hipotética, bem menos complexa, se comparada com uma produção profissional. A intenção aqui é apresentar abordagens fundamentais e uma forma de realizá-las para o formato VR. Como normalmente é feito em qualquer outra composição de efeitos visuais com inserção de CGI, onde os elementos são separados em partições e renderizados em passos, aqui nesse exemplo também acontece o mesmo. Veremos como os elementos foram separados por relação de distância da câmera ou separados para simular os reflexos nas fachadas dos prédios e na lâmina d'água. Também veremos como é possível fazer intervenções 2D e 3D em elementos arquitetônicos da locação fotografada. Eu disponibilizei esta composição para download no link da descrição do vídeo. A composição está organizada de uma forma mais ou menos convencional. Na parte esquerda, distribuímos os elementos 3D, separando em partições, necessárias para renderizar a cena tridimensional em diversos passos distintos. No centro, estão distribuídos os flows de renderização de 3D para VR. Eles renderizam as partições da cena como passos, já no formato de saída em equiretangular, ou VR. É preciso que se utilize um flow de renderização para cada partição da cena 3D. Aqui na parte direita da composição acontece a pós-produção de fato, onde os passos gerados passam por color grading, adição de efeitos como blur, glow, displace e recortes através de máscaras. Vejamos a cena 3D com seus modelos e partições. Aqui nesse primeiro flow temos a modelagem do disco voador usando shapes 3D do próprio Fusion. Nesse ponto ele está sem o seu cone de luz. Nesse merge 3D, o cone de luz se soma ao disco voador. Aqui temos o modelo de um carro, baixado gratuitamente no site turbosquid.com. Ele é duplicado e adicionado ao disco voador com o cone, formando um conjunto. Também este barco foi baixado no mesmo site. Aqui criamos duas cópias usando dois nós Transform 3D. E aqui neste nó Merge 3D adicionamos as cópias ao disco voador com o cone, formando outro conjunto. Então ficamos com três variações do disco voador, uma com ele isolado, outra com ele abduzindo carros e uma terceira versão com ele abduzindo barcos. O modelo do barco, isolado, também participa da cena, ancorado no rio, próximo à passagem de pedestres. A versão solo do disco voador é duplicada e transformada nessa primeira partição. Ela é conectada ao nó input 3D do primeiro flow de renderização para gerar esta imagem equiretangular. Aqui temos a imagem em VR, fotografada em locação, nos arredores de Canary Wharf, em Londres. A foto foi baixada gratuitamente no site hdriheaven.com. Aqui temos então o primeiro momento de pós-produção, onde a imagem passa por color grading, assim como o passo de renderização do disco voador,
que também recebe outros efeitos e recortes, integrando-se à paisagem da fotografia como se os discos voadores estivessem em meio às nuvens. Essas duas variações do disco voador, uma com os carros e outra com os barcos, distribuem-se em dois pequenos conjuntos. Neste conjunto, cópias dos modelos, criadas com nós Transform 3D, estão posicionadas mais distantes da câmera e distantes de vidros espelhados, e portanto não produzem reflexos. Já neste outro conjunto, criamos as cópias mais próximas da câmera, dentro do campo de abrangência dos vidros espelhados e da lâmina d'água do rio, ou seja, são cópias que refletem suas imagens. Os dois conjuntos se agrupam neste nó Merge 3D para formar a partição que chamamos de cena principal. A cena principal, então, vai conectar-se ao seu respectivo flow de renderização. E assim, mais um passo é renderizado. Com os filtros de pós-produção, chegamos a esse resultado. Ele entra numa camada acima da camada dos reflexos. Também é preciso gerar um passo de renderização que atue como máscara, que restrinja determinados efeitos somente aos cones de luz. Retornando à cena 3D, aqui estão alinhadas uma série de ferramentas que ativamos somente para renderizar este passo específico. São diversos overrides que atribuem propriedades de matte ou então de invisibilidade e também ferramentas Replace Material para atribuir um material 100% branco aos cones de luz. Vou desativar os nós. Aqui, como eu falei antes, a partição com a cena principal está separada em dois conjuntos. O que contém as cópias dos modelos que não refletem e o que contém aquelas que efetivamente geram imagens refletidas sobre alguma superfície. Neste conjunto estão distribuídos nós Transform 3D que operam para gerar cada reflexo em cada superfície espelhada. É necessário atribuir uma expressão em determinados parâmetros para que o nó Transform 3D crie uma cópia simétrica do modelo, tendo como plano de simetria a própria superfície espelhada. Por exemplo, se focarmos no barco, podemos ver mais claramente como acontece esse efeito. O barco de fato e a sua versão simétrica. Os nós Transform 3D entram nesse Merge 3D para formar a partição dos reflexos. Ela então se conecta ao flow de renderização correspondente e assim temos o passo dos reflexos. Novamente, é preciso gerar um passo específico para mascarar os cones de luz, bastando ativar aquelas ferramentas mostradas anteriormente. Com a pós-produção, obtemos este resultado. Veremos mais à frente o modelo 3D para a lâmina d'água, que gera este passo. A imagem controla o efeito de displace, que provoca essa aparência de tremulação dos reflexos nas ondas.
Já este passo precisa ser gerado para mascarar a camada dos reflexos, para que ela fique restrita aos vidros espelhados dos prédios. E assim, obtemos esse resultado na fase final de composição. Nesse ponto, a camada de reflexos é resolvida. Em seguida, sobrepomos a camada com a cena principal. Vejamos a próxima partição com a lâmina d'água. Aqui nós configuramos um Fast Noise que controla o nó Displace 3D para criar as ondulações da água. Esse nó Replace Material representa mais uma partição da cena. Aqui o Fast Noise opera como textura da superfície. Com isso, o modelo da lâmina d'água é renderizado com seu respectivo flow de renderização. E assim temos o passo que atua no Displace 2D, na etapa de pós-produção. A lâmina d'água também é usada para recortar o casco do barco, em sua cópia isolada, separada dos discos voadores e que faz parte da cena principal. Para isso, utilizamos um override que atribui a propriedade Matte à superfície. Vamos desabilitar o override por um momento. Assim, podemos ver a lâmina d'água em contato com o casco do barco. Mas ao ativarmos o override novamente, ele procede com o recorte. As duas partições restantes são partes de um modelo onde objetos planos representam elementos arquitetônicos da locação fotografada. Esta partição gera a máscara que controla o recorte da camada dos reflexos. É formada por objetos que representam as fachadas dos prédios, e que contém texturas elaboradas a partir de imagens capturadas do próprio VR, como veremos mais à frente. A partição alimenta um input 3D no nosso flow de renderização e na saída temos esta imagem em equiretangular. A partição com as intervenções na passagem de pedestres, no entorno da câmera, também é parte do modelo de referência. Outras geometrias integram-se à cena, modificando o visual original.
As texturas também se baseiam em imagens capturadas do VR fotografado. Para que se crie este modelo de referência de uma forma coerente com o espaço real fotografado, são necessárias duas abordagens. A primeira delas é o uso da própria imagem fotografada em VR como base. Aqui neste nó Wireless Link, conectamos o nosso VR original com Color Grading aplicado. Nós precisamos utilizar esta imagem de fundo para posicionar os planos. Vejamos o seguinte: se aplicarmos uma imagem em VR como textura em uma esfera, e se no centro da esfera colocarmos uma câmera, esta câmera visualizará a imagem na perspectiva correta, sem as distorções de curvatura do formato equiretangular. Exatamente da mesma forma como na opção 360 View do Fusion. São visualizações idênticas. Se fizermos a modelagem em um Merge 3D que também contenha a esfera, então poderemos alinhar as malhas tridimensionais em função da referência fotográfica. Vamos atribuir uma transparência aos Shapes 3D para vermos melhor como eles se alinham aos elementos arquitetônicos. Vou escolher a vista Perspective, fora do ponto de vista da câmera central. Então, essa é uma das abordagens de modelagem, ou seja, a própria imagem VR usada como base. A outra abordagem é o estudo, tanto quanto possível, das dimensões, das escalas, das proporções do lugar fotografado, seja através do acesso a desenhos arquitetônicos, urbanísticos, mapas, seja visitando pessoalmente o lugar e coletando todas as dimensões espaciais possíveis. Então vejamos o seguinte: fazendo uma consulta ao Google Maps, a gente descobre que a fotografia foi feita neste local, Canary Wharf, em Londres. Aqui, o local onde a câmera foi posicionada, o seu entorno. Aqui, as escadas, o muro. Aqui, o prédio com a fachada em curva. Trata-se deste prédio. Trata-se destas escadas. O Google Maps nos dá uma referência de escala para a imagem, e com ela nós podemos fazer esse tipo de investigação, que é aproximada, não é exata, mas atende ao propósito da composição. Aqui pegamos a escala e montamos uma régua. Podemos deduzir, de uma forma aproximada,
quais são as distâncias reais das fachadas espelhadas em relação à posição da câmera. Podemos estabelecer os eixos X e Z tendo a câmera como origem e utilizar a mesma orientação na modelagem 3D. Vejamos, por exemplo, o espelho 1. Ele está a 50 metros da câmera no eixo X. Esse é o espelho 1. E aqui na posição X, colocamos os 50 metros. No espelho 2, 100 metros em X. É o que foi deduzido no mapa. O espelho 3 a 30 metros e o espelho 4 a 35 metros da câmera. Voltando ao Fusion. O espelho 3 a 30 metros em X e o espelho 4 a 35 metros. É importante encontrar e utilizar essas dimensões mais próximas da realidade, porque nem sempre é possível alinhar os planos com base somente na perspectiva da foto, porque é sempre mais difícil deduzir em que nível de profundidade os elementos estão posicionados. Vejamos a seguinte situação. Aqui nós temos o nosso Flow 3D para VR. Mas aqui ele está operando de maneira reversa. Vejamos. Esta é uma cena 3D. Vou retirar a esfera de fundo. Uma cena 3D como qualquer outra. Se nós quiséssemos usar o Flow da maneira convencional, direta, nós colocaríamos a cena no input 3D. O rig de 6 câmeras fotografa a cena em 360 graus e gera 6 renderizações. Cada renderização da câmera 1, câmera 2, câmera 3, etc., vai alimentar um rig correspondente de projetores. Os projetores projetam as imagens na superfície de uma esfera, aqui neste nó Projection Room. Uma esfera que recebe a ferramenta Catcher. Vamos ativá-la. Então aqui temos a esfera recebendo as projeções. Como resultado, obtemos uma imagem em equiretangular da cena 3D. Essa é a utilização direta do Flow. Mas vamos agora trocar as geometrias de lugar e assim usar o Flow de uma maneira reversa. Esse é um diferencial do Flow que não encontramos em nenhum outro recurso do gênero. Vamos inserir a esfera no input 3D e vamos inserir a cena 3D no Projection Room. Para a cena 3D, vamos ativar a ferramenta Catcher. O resultado é que as superfícies da cena 3D recebem projeções da fotografia em VR. No input 3D está a esfera. É importante destacar que tanto a esfera quanto o rig de câmeras precisam estar na mesma posição. Pode ser o ponto zero, a origem, ou qualquer outra coordenada, desde que seja a mesma para ambos. É preciso que seja assim para não ocorrer distorções. Vamos conectar a PrevCam ao input 3D.
é um ponto de vista natural de visualização da esfera. É o mesmo ponto de vista do rig de câmeras. Vejamos aqui as renderizações do rig. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, que alimentam os projetores e são projetadas na geometria conectada ao Projection Room. Consequentemente, se nós isolarmos cada geometria da cena no Projection Room, por exemplo, Mirror 1, fazemos opção pelo modo OpenGL UV Renderer e escolhemos as dimensões de imagem que nos convenha. Nós podemos obter esta imagem extraída do VR sem a curvatura esférica e sem as distorções de perspectiva. São imagens frontais, retilíneas, de fácil manipulação e que podem ser usadas novamente como texturas de objetos 3D. Vamos isolar o objeto Mirror 2. Novamente, a modalidade OpenGL UV Renderer, com a largura e altura de imagem formando uma proporção desejável, similar à proporção do plano. E assim sucessivamente. Salvamos as renderizações em disco. Abrindo as imagens em um editor como Photoshop, nós desenhamos as máscaras dos vidros espelhados. Observe como as distorções de curvatura e de perspectiva foram eliminadas e como as imagens têm linhas retilíneas, horizontais e verticais, o que facilita muito a edição. As imagens editadas retornam aos mesmos objetos, como texturas. Mirror 1, Mirror 2, Mirror 3, e com isso nós temos uma partição de cena 3D dedicada à geração da máscara para a camada da reflexão. Da mesma forma, essas outras imagens, extraídas do VR, são editadas nesta partição e também retornam como texturas aos mesmos objetos 3D. Foi preciso estabelecer uma conexão entre os planos que representam as fachadas dos prédios e a partição que gera o passo dos reflexos, para posicionar os modelos de uma forma convincente. E para mostrar isso, criamos uma área aqui na composição que aproxima as partições em torno de um Merge 3D, para que se possa fazer comparações entre elas, dentro de uma mesma cena 3D. Essa aproximação é possível se instalarmos um recurso no Fusion através do Reactor. Abrindo o Reactor e habilitando o Wireless 3D Fuse, você obtém uma ferramenta semelhante ao Wireless Link, porém criada para conectar conteúdos em 3D. Vamos então conectar a cena com os espelhos e adicionar a partição dos reflexos. Vamos trazer ao Merge 3D a partição que eu chamo de cena principal. Agora conseguimos ver a conexão. Se movermos o espelho, o modelo que representa o reflexo
se move simetricamente em relação ao seu par original. Não só na posição, mas na forma, ocorre a simetria. A gente obtém esse efeito se fizermos com que um modelo atravesse um nó transform 3D com uma expressão aplicada. Esta expressão utiliza o parâmetro de posição do objeto que atua como espelho, e neste caso, o espelhamento ocorre no eixo X. O parâmetro deve ser multiplicado por 2, e aqui na escala, no mesmo eixo, alteramos o valor para -1. Veja também que se eu mover o modelo, os seus reflexos se movem simetricamente. Também existe uma conexão entre o barco e a lâmina d'água. Vou adicionar a partição com o modelo. O barco atravessa um nó transform 3D e aqui o eixo de simetria é o Y. O parâmetro y da posição do objeto waterplane é multiplicado por 2 na expressão. E aqui, novamente, alteramos para -1 o valor de escala no eixo y. Se mudarmos o nível da água, o reflexo do barco se move simetricamente. Ou, se eu mover o barco, ocorre o mesmo efeito. Não precisamos mais da partição dos reflexos e da cena principal. Usamos este plano para capturar a imagem do VR e usá-la como referência. Vejamos. Vamos ativar novamente a ferramenta Catcher, aqui na área do modelo de referência da locação. E aqui, na imagem capturada, podemos ver o letreiro luminoso em vermelho, na borda superior do plano. E na borda inferior está o seu reflexo. Novamente, o letreiro luminoso e o seu reflexo, simetricamente abaixo da lâmina d'água. Portanto, encontramos a posição certa da lâmina d'água a meio caminho entre o letreiro luminoso e o seu reflexo. Vamos voltar para a cena de referência da locação. Eu mostrei anteriormente que esses planos das fachadas dos prédios foram posicionados com a ajuda de uma coleta de informações. Fomos ao Google Maps e descobrimos as distâncias reais das fachadas em relação à câmera. Aqui, nesta região central, mais próxima à câmera, precisamos posicionar de uma forma convincente todos esses planos, sem que tenhamos informações sobre as dimensões reais dos elementos. Vejamos a seguinte situação. Vamos isolar a cerca. Nós temos um plano recebendo as projeções. Se nós aproximarmos o plano dos projetores, a cerca diminui de tamanho. Ou, se afastarmos, a cerca cresce.
Então, qual poderia ser a abordagem para definirmos uma distância ideal? Nesse caso, podemos usar uma referência de escala humana. Podemos aplicar uma textura em um plano com dimensões humanas, ou seja, com 1,75 m de altura. Colocar bem próximo ao plano que recebe a projeção da cerca, criando uma conexão entre os dois objetos. Vou desconectar o chão desta cena para vermos melhor. Se eu movo a cerca, a figura humana acompanha. Agora, aproximando-se dos projetores ou afastando-se dos projetores, percebemos qual é a proporção ideal entre a figura humana e a cerca. Então, com isso, nós conseguimos fixar a posição do primeiro elemento, de uma forma razoavelmente convincente, realista. Reconectando o chão. Também é um plano recebendo projeções. Nós podemos tentar descobrir qual é a altura ideal do chão observando o ponto de contato ideal que ele faz com a cerca. Aqui abaixando. Vamos colocar mais próximo. Vamos subir com o plano até verificar um ponto de contato com a cerca que pareça coerente com a realidade. Pronto. Depois de fixada a altura do chão, vejamos esses outros elementos. Veja o que acontece quando aproximamos o plano dos projetores. Ou quando afastamos o plano dos projetores. Conseguimos encontrar o ponto de contato e fixar o objeto. Da mesma forma, conseguimos posicionar a parede oposta ao plano da cerca. Repetindo o procedimento, aproximando dos projetores e afastando dos projetores. Até que se encontre o ponto de contato. Então, a partir de uma referência que conhecemos, no caso a figura humana, podemos fazer uma modelagem 3D dentro de uma escala convincente, próxima da escala real. Relembrando que esses objetos fazem parte do modelo de referência que foi utilizado para extrair imagens do VR. Então temos a imagem da cerca, da face de um bloco, da face do bloco oposto, a parede e o chão. Todas essas imagens são salvas em disco, são editadas e retornam aos mesmos objetos na forma de texturas. Vejamos a partição com as intervenções na passagem de pedestres. Por exemplo, o objeto Floor. Aqui, a imagem capturada é editada
e retorna ao mesmo objeto, na forma de textura. O mesmo ocorre com o objeto Wall. A imagem capturada sofre diversas intervenções e retorna como textura para o mesmo objeto. Também aqui, imagem recebendo intervenções e sendo reaplicada como textura. Aqui novamente. Novos objetos foram criados, mas sempre tomando por base a imagem capturada. Aqui, por exemplo, criamos 6 faces de um cubo a partir da mesma base. Aqui, o cubo duplicado diversas vezes. Ou então este outro cubo, mesmo procedimento. As imagens capturadas são a base para diversas formas de intervenção, até se chegar nas texturas para 2 faces do cubo. Toda essa partição se bifurca em 2 pontos de saída. Um deles contém os objetos com as texturas finais e, adicionalmente, pontos de luz que reiluminam o modelo. Esta saída se conecta ao flow de renderização para VR e gera este passo. Com o mesmo ponto de saída, é possível gerar o passo de Ambient Occlusion. Então, daqui, fazemos uma conexão com um novo flow de renderização e entre o render e o projetor colocamos um nó Ambient Occlusion. Aqui, o passo final em equiretangular. Nesse outro ponto de saída, atribuímos um material branco e opaco a toda a partição. Um novo grupo de luzes é aplicado, porém esse spotlight tem a projeção de sombras ativada. Conectamos este ponto de saída a um novo flow de renderização para VR. E assim obtemos o último passo, específico para as sombras do modelo. Aqui então temos o passo com as texturas e novos objetos. A ele é adicionado o Ambient Occlusion após tratamento. E em seguida é adicionado o passo das sombras para completar a cena. Por fim, a cena entra na composição como última camada para produzir o resultado final.